O maior erro de quem recomeça é achar que precisa começar do zero. Olá, almas em travessia. Eu sou a Marisol e esse é um espaço para quem já acumulou muitas experiências e, mesmo assim, ainda sente que falta algo. Se em algum momento você já se perdeu de si, talvez essa seja a sua travessia. Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que mudou a forma como eu vejo a vida. Recomeço não é reset, é upgrade. E pode parecer só uma frase bonita, mas quando você entende isso de verdade, tudo muda. Porque durante muito tempo eu achei que recomeçar era voltar do zero, apagar o passado, começar tudo de novo. E isso cansa só de pensar. Principalmente para quem já viveu, construiu, tentou e em algum momento se viu fora do próprio caminho. Mas a vida não pede que você apague a sua história, ela pede que você a use. Cada experiência, cada erro, cada fase que não deu certo. Tudo isso não é peso, é base. E quando você entende isso, você para de se sentir atrasada e começa a se reconhecer preparada. Eu mesma precisei desconstruir muita coisa dentro de mim, porque quando tudo mudou, a primeira pergunta que veio foi: e agora? Vou ter que começar tudo de novo? E aos poucos, a vida foi me mostrando que não. Eu não precisava recomeçar do zero, eu precisava me reposicionar. Foi quando eu comecei a me abrir para novas formas de pensar e trabalhar, para inovações que antes nem faziam parte do meu mundo, mas sem negar que eu sou. Pelo contrário, usando tudo que eu já vivi como diferencial. E isso é o upgrade. É evolução com a identidade. E talvez o que esteja faltando para você hoje não seja coragem para começar do zero, seja coragem para reconhecer o quanto você já tem. Porque existe uma armadilha silenciosa, principalmente para mulheres. A sensação de que o tempo passou, de que as oportunidades diminuíram, de que agora é tarde. Mas olha isso com calma, não é tarde. Você não está atrasada, você está acumulada de experiências, de vida, de percepção. E isso não te limita, te posiciona. Mas o upgrade também exige escolha, exige preparo, exige consciência. Não é sobre largar tudo de qualquer jeito, é sobre construir com direção. Às vezes, o próximo passo não é sair, é ajustar, aprender algo novo, testar caminhos, criar uma transição possível. Sem pressa, mas sem se abandonar. E tem algo que para mim fez toda a diferença entender. Recomeço verdadeiro não precisa de aprovação, precisa de alinhamento. Alinhamento com quem você se tornou e com aquilo que ainda quer viver, e principalmente com algo maior. Sabe aquilo que te sustenta quando tudo parece incerto? A sua fé, o seu propósito, a sua conexão com a vida. Porque quando isso está firme, você pode até desacelerar, mas não se perde. E tem um ponto importante aqui. Quando a gente começa a se escutar de verdade, a olhar para a própria história com mais profundidade, a gente percebe que muita coisa que parecia fraqueza, na verdade era força mal direcionada. Aí percebemos que talentos ficaram escondidos, que habilidades foram silenciadas e que existe muito mais dentro da gente do que aquilo que foi vivido até aqui. E talvez o seu recomeço não seja sobre se tornar outra pessoa, mas sobre ter coragem de ser finalmente quem você sempre foi. E sabe, esse tema inclusive eu aprofundo em algo que escrevi. Porque existem fases da vida em que a gente não precisa de mais informação, precisa de direção. E direção vem de dentro, quando a gente para de se comparar e começa a se escutar. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Você está tentando recomeçar do zero? Ou está pronta para evoluir com tudo que você já é? Pensa nisso. E se esse episódio fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Isso também me ajuda a construir os próximos com mais direção, porque esse espaço é para quem decidiu não se abandonar. Até o próximo!